Meu nome é Thaís e eu sou técnica de formação do Instituto Fazendo História. Hoje eu estou aqui no Instituto Polis para a nossa segunda oficina em parceria com o FUNCAD. E o tema da oficina de hoje é o direito de brincar para crianças e adolescentes. Olá, bom dia. Bom dia. Eu me chamo Laíse, eu sou assistente social de formação e estou enquanto técnica no programa Formação no Instituto Fazendo História. E hoje nós estamos com essa oficina com o tema O Direito do Brincar para Crianças e Adolescentes. Essa manhã eu estou com a Thaís, que também faz parte do programa Formação. E dentro desse projeto do Trabalho em Redes, do FUNCAD, nós fazemos duplas, né? Eu vou chamar a nossa convidada especial para vir aqui, vou apresentar. Bom dia, vontade. Mineia, pode vir. Mulher preta, nordestina, mãe solo, periférica, ativista comunitária, lodoeducadora, produtora cultural, formada em pedagogia pelo Instituto Singulares. É idealizadora do coletivo Brincando na Quebrada, pesquisadora de diversas brincadeiras, com foco nas brincadeiras africanas e afro-brasileiras. Queria agradecer sua presença aqui, que prontamente, né, quando nós fizemos o convite, e para nós é muito bom ter você aqui. A gente quer aprender e construir junto, tá bom? Trocar, né? É sempre. Obrigada, viu, gente? Fica à vontade. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês, com todos? Que bom saber que vocês estão bem, que vocês chegaram até aqui, chegaram bem, inteiros, né? Seguros também. Muito prazer. Aqui já tem uma apresentação minha, então você já sabe um pouquinho quem eu sou. Estou muito feliz de ter recebido esse convite pela segunda vez. O Instituto Fazendo História me convida para poder trocar experiências brincantes com vocês. Que a gente fala que a gente troca experiências, né? A gente compartilha saberes. A gente não vem para um lugar para ensinar ninguém, porque todo mundo tem algo para ensinar para alguém. Então, são trocas. Então, é muito bacana estar aqui hoje. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem passou ali na entrada, pulou a amarelinha? Quem não pulou a amarelinha? Olha, estava escrito lá, né? Para pular. E no final, o que tinha na plaquinha? Sorria. O que vocês sentiram com essa dinâmica desse começo? Alegria, dessa acolhida. Exatamente. A gente está falando de um tema muito importante, né? A gente está falando sobre o direito de brincar de crianças e adolescentes. Mas, antes da gente falar das crianças e dos adolescentes que a gente cuida, que a gente compartilha saberes, vamos falar da criança que está aí dentro de vocês? Do interior? Qual é o momento, ou qual foi o momento que vocês brincaram ou que vocês brincam? Tem algum momento? Vocês lembram? Lembra? A gente vai deixar para trocar isso depois. Vai pensando aí, coloca na memória, vai resgatando essa memória de infância, para poder depois vocês contarem um pouquinho como é que foi, porque agora eu não vou falar muito, porque eu vou convidar vocês para poder brincar. Agora a gente vai tirar o nosso corpo da cadeira, né? Porque a cadeira, sentar, né? Parar, se movimentar de outras formas, a gente faz isso todo dia. Tenho certeza. Agora a gente vai sair desse lugar de cuidador, de educador, de todas as partes que a gente chama de quem cuida de quem cuida. Quem é que cuida de vocês? Então, agora a gente vai brincar. Então, convido vocês para poder olhar essas materialidades, escolher o que vocês querem brincar. Tá? A gente tem um tempinho para fazer isso, e depois eu convido vocês para reflexão. Então, escolham aí o que vocês vão fazer. Podem tirar as coisas do lugar, pode interagir, pode mexer.
Um dos brinquedos que eu estou vendo aqui, a peteca, né? Não sei, para a gente chamava peteca, não sei se aqui também é peteca, né? Eu acho que a bolinha de gude também, né? O elástico, a pula-corda, o amarelinho. Então, assim, eu voltei à minha infância novamente. Como foi bom ser criança, né? Aí quando a gente fica na fase adulta, a gente percebe o quanto que a gente também foi feliz. Parabéns para vocês que tiveram essa ideia de fazer essa oficina maravilhosa, porque não é uma oficina cansativa, a gente acaba interagindo e a gente pode levar para o nosso dia a dia, para quem tem filho, se trabalha em escola ou em outros projetos. Obrigada, muito bom, obrigada, parabéns. Muito bom te ouvir. Gente, duas palavras-chave aqui. Relembrar, me remeteu à minha infância. Duas palavras. Remeteu, quando a gente fala de remeter, é algo que lembra o passado, né? Então, relembrar e remeter tem a ver com o passado. Quem mais quer compartilhar alguma coisa que chamou a atenção nesse brincar? Além da saudade, né, de ser criança, foi a gargalhada, né? Foi muito gostoso ouvir sorrisos, falas verdadeiras. Né? A gente vive num mundo muito virtual, onde todo mundo está silenciado, está aqui. Então eu ouço muito só o tá. E ouvir as gargalhadas, o partilhar, a escuta, e o gostinho da lembrança, né, de falas verdadeiras, falas significativas, eu acho que eu ganhei o dia, assim. E o adulto que a gente é hoje é parte disso, né? Muito bacana. A outra palavra, gargalhar. Guarda na memória de vocês, tá? Então, relembrar, gargalhar e remeter. Vai guardando aí. Sabe uma outra coisa também que eu observei aqui? Eu acho que é o contato que a gente teve um com o outro também, né? Da gente estar próximo com o outro. E eu também o que observei é que eu não estou vendo assim pessoas no celular. Então, assim, hoje é a era do celular, né? E aí a gente se prende nessa questão de estar no celular, a comunicação é sempre o celular. E eu acho que houve uma comunicação aqui interativa de pessoa para pessoa. Então, eu achei muito bacana, né? Porque também está acontecendo isso também no mundo das crianças também. As crianças também não interagem. E aí fica aquela coisa assim, para quem é mãe ou para quem é pai ou para quem é professor, da gente dizer assim, mas você não sai do celular, mas você também não tem um tempo para brincar com ele. Então, acho que é um momento também de reflexão, da gente observar o quanto que as pessoas saíram dessa questão do celular, é o que eu estou observando aqui, para interagir com o outro. Mais alguém mais? Olha lá o bombom do trem. Memórias, né? Que a gente voltou à infância. E brincadeiras que a gente fazia, assim, com pedra na rua, com a bolinha de gude, com taco, com lata de óleo, que antigamente era lata, né? Então, eu fiquei radiante aqui. Que bacana, gente. Memórias. Uma coisa que me tocou muito na hora que eu estava pulando corda, e me remeteram à música. E quando a gente era criança, a gente se deixava levar muito pelas cantigas, pelas músicas, mas a gente não tinha o discernimento de entender o significado da música. Então, eu despertei hoje, eu não vou cantar mais. Que um bom. Homem bateu em minha porta e eu abri. Então, assim, olha como a música ela influencia a criança. Né? Então, para mim, foi um despertar, viu? Não vou cantar mais, estou aprendendo muito aqui hoje. Já conto porque daqui a pouco eu compartilho com vocês. Porque que a gente trocou, fez essa... Não, nem trocou, na verdade, a gente ressignificou. A gente tem ressignificado as músicas, né? Porque a gente tem uma educação, né, muito colonizada, muito patriarcal, então a gente acaba reproduzindo quando a gente vai crescendo. Só que quando a gente começa a tomar essa consciência desse processo educativo, do ser educador, a gente vai compartilhando e vai trocando e ressignificando as coisas. Mas a gente conta daqui a pouquinho. Eu cresci com brinquedos prontos. Eu tenho 22 anos, eu cresci em São Paulo, então, assim, a minha realidade era totalmente diferente. Eu nunca nem tinha visto alguém pular elástico. Sim, eu tinha visto pela internet, assim, mas não era uma realidade. Eu nunca tinha brincado de bolinha de gude, enfim. Algumas outras coisas, assim, peteca, mas coisas de experiências pontuais, assim. E a gente trabalha com criança o dia inteiro, e os brinquedos prontos também tomaram esse lugar. As crianças são passivas na brincadeira e não ativas na brincadeira. E a gente estava até falando de levar essas coisas para o SPVV. Assim, são muitas crianças
que muitas vezes nem sabem brincar pela experiência que fizeram elas chegar naquele lugar, e dá a oportunidade delas construírem o próprio brinquedo e aprender a brincar com elas. Vai ser a minha experiência, aprender a brincar de coisas que não são prontas junto com elas. Acho que é isso. Não só brincando, mas observando um pouquinho todo mundo aqui brincando, eu acho que isso remete a gente também uma reflexão. Quando a gente era criança, e hoje aqui a gente viu, que a gente tem que se superar, a gente tem que passar por desafios, né? Mas a gente fazia isso com muito mais leveza, né? E hoje a gente leva tudo tão a sério, então, às vezes, trazer um pouco mais de leveza para o nosso dia a dia também faz diferença, né? Então, qual que é o convite agora para a gente poder aproveitar que vocês estão com esses corpos gritando, né, por brincadeiras, gritando para descolarizar. A gente chama de descolarização e descolonização de corpos brincantes, porque em algum momento da nossa vida a gente brincou. Né? A gente brincou na rua, a gente brincou dentro de casa, né? Cada um tem sua experiência, sua vivência, sua situação real. As experiências que a gente está trazendo aqui hoje, enquanto coletivo, são experiências vivenciadas por nós. Nada foi inventado, a gente não inventou a roda. A gente está fazendo com que a roda continue girando, porque alguém lá atrás, nossos ancestrais, nossos antepassados, já fizeram essa roda antes da gente. Então, o convite vamos tentar fazer uma roda grandona aqui. Todo mundo, quem está aí atrás, já chega e fica em pé. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. O sentido de roda é muito importante porque a gente consegue se ver, a gente consegue se conectar, né? E tem também um lugar de respeito ancestral. Puxa muito a nossa memória ancestral. Os nossos ancestrais sempre fizeram tudo em roda, porque a roda nos dá força, né? Nos dá força, passa as energias positivas, né? Alguns momentos também passa algum negativo, então o que a gente não quer é o negativo aqui no meio. A gente quer leveza em nossos caminhares aí. Então, por isso que a roda ela é importante e a gente faz muito roda nos nossos brincares. Vamos lá. Soltem as mãos. Isso, relaxe, relaxa o corpinho, que a gente vai fazer uma brincadeira de corpo. A brincadeira que a gente vai fazer aqui, ela tem 2 nomes. Ela se chama Watatá ou Aram Sansam. Alguém aqui conhece? Conhece. Isso, ó, aqui, ó. Aqui já tem um amigo. A gente pode cantar 2 versões dela. A primeira pode ser o Watatá. Aqui, ó. Watatá, watatá. Guli, 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 watatá, watatá, watatá. Guli, 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 watatá. Auê, auê. Guli, 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 guli. Guli, 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 watatá, auê, auê. Guli, 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 watatá. Ó, vocês estão sincronizados. E aí tem o Aram Sansam, que também é o mesmo sentido, tá? Aram Sansam, Aram Sansam. Guli, 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 Aram Sansam. Aram Sansam, Aram Sansam. Guli, 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 Aram Sansam. Auê, auê. Guli, 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 Aram Sansam. Guli, 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 Aram Sansam. Mas não é assim devagarzinho, não. Aqui só foi para mostrar as 2 possibilidades, de Watatá e de Aram Sansam. Tá? E depois eu falo para vocês, vão contar o que essa brincadeira desperta e o que ela promove. Quem vai contar são vocês, não sou eu. Tá bom? Então, bora fazer juntos, todo mundo? Mas um pouquinho mais rápido? Pode ser? Acho que eu vou precisar ficar com o microfone, porque está gravando, e aí a gente vai cantando junto, eu vou usar uma mão só. Então, bora lá? 3, 2, 1 e... Watatá, watatá. Guli, 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 watatá, watatá, watatá. Guli, 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 watatá. Auê, auê. Guli, 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 watatá. Auê, auê. Guli, 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 watatá. Gente, a gente nem ensaiou. Que maneiro, vocês estão, ó. Muito bom. Vamos fazer mais uma vez, nós vamos fazer o Aram Sansam, só que com um pouquinho mais de rapidez. Pode ser? E aí vocês podem usar a expressão do guli-guli, não precisa ficar só assim, vocês podem fazer qualquer expressão. Pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer assim, pode dar uma risada,
Ó, eu vi a Neon trocando aqui, ó, ela fez assim, ela fez várias coisas. Então, a gente pode fazer expressões faciais e usando a mão para poder mudar esse guli, guli, guli. Tudo bem? Então, bora lá? Mas vamos do Aran Sansan. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Aran Sansan, Aran Sansan, guli, 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 Aran Sansan, Aran Sansan. Guli, 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 Aran Sansan, aue, aue. Guli, 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 Aran Sansan, aue, aue. Guli, 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 Aran Sansan. Gente, passada. Tô passada. Você, Laís e Thaís, vocês contaram para eles as brincadeiras que a gente ia fazer, né? Parece que foi combinado, né? Tá Mas não parecendo. É porque a gente tá sincronizado, a gente está em sintonia, né? Levando para o lado da tecnologia, a gente está conectado. Né? Exatamente. Vocês queriam brincar, fala sério. Eu tenho certeza que vocês deixaram lá quem é do SPVV, do CCA, tá, do SAICA, do SASF, tá tudo aqui porque quer brincar hoje. É. Essa é a ideia. É muito diferente do que a gente costuma ver lá. Sim, exatamente. Então, gente, ó, essa é uma das brincadeiras que a gente tá, que é corporal, a brincadeira que a gente trabalha a parte da oralidade, né? A parte corporal, movimento, ludicidade, né? Que é a corporidade e tudo mais. O que vocês acham que esse tipo de brincadeira promove para a gente que é adulto e principalmente para as crianças e os adolescentes? O que vocês acham? É bom porque desperta a atenção, né? O foco, a responsabilidade de não atrapalhar o grupo. Então, tem algumas coisas que o mais importante é a atenção mesmo, né? Nossa, aí, tá vendo? Atenção. Acho que ela quer falar aqui. Bom dia. Eu dia. acho que, além de tudo, é um tipo de brincadeira convidativa. Você mesmo disse que não foi combinado, ficou surpresa, e todo mundo adentrou e todo mundo fez com bastante ênfase. Então, acho que brincadeiras como essa, além de resgatar, de explorar o coletivo, é bastante convidativo, que é bem interessante. Todo mundo se conecta, né? Como você mesmo disse, até mesmo sem combinar. Então, bem gostoso. Meu nome é Edna. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar também um pouco da coordenação motora, né, das nossas crianças lá, enquanto adulto, e também a questão da disciplina, do cuidado com o coletivo, como ela falou, né, da organização, para que fique tudo sincronizado e tudo bonitinho. Que bacana, hein, gente? Olha. Tudo bom? Meu nome é Angélica. Eu acho que mobiliza o afeto, né, o vínculo e a troca, que é algo essencial no brincar. Acho que de tudo isso que vocês trouxeram, também percebi que deu para trabalhar a questão da memória também, além da atenção, a memória. E a coordenação motora também, que ficou muito explícito também, né, nessa brincadeira. Além da alegria também, porque estava todo mundo sorrindo e feliz, brincando, né? O Brincando na Quebrada ele surge em 2018. Ele é gestado, né, e pensado, idealizado por mim e pela minha irmã, Mábia. Eu sou a da ponta, do meio a Sandra, e a minha irmã é essa aqui, a primeira aqui, que é a Mábia. A Sandra é uma parceira também, que hoje ela está com a gente já há um tempinho fazendo a parte burocrática mais administrativa e também a parte de comunicação do BNK. Então, a gente nasce enquanto projeto dentro da comunidade Vila Santa Inês Ermelino Matarazzo, São Paulo, ali do ladinho dos nossos amigos de São Miguel, somos vizinhos, né? Então, nasce ali. Ele nasce de uma urgência e também de ressignificações de um lugar que é vulnerável, marginalizado, né? Assim como a gente sabe que as periferias são. Então, com a necessidade mesmo de trazer, não de levar o brincar, mas de ressignificar e de compartilhar as brincadeiras dentro desse território com falta de acesso ao lazer e também nesse brincar de qualidade. Como nós atuamos no centro de educação, nas creches e CJs e CCAs desse território, a gente se tornou uma referência desse território. Então, depois a gente acabou saindo de lá para poder vivenciar outras coisas, outras experiências, né? Mas a gente achou necessário e fundamental devolver para a comunidade algo que ela nos deu, que foi a vivência prática, a pedagogia do chão, a pedagogia comunitária. Porque a pedagogia
metodologia da academia, ela só te dá só a base, mas a prática, né? A prática mesmo, o lidar ali no tete-a-tete, o mediar, as estratégias de sobrevivência frente às metodologias do brincar, de como media as situações de conflito com as crianças, é quando a gente põe o pezão lá no chão de uma comunidade, de uma quebrada, ou bate boca com o irmão que está ali brigando para que aquele menino vá para o tráfico, né? Ou o menino fique no CCA ou vá para outros caminhos. Então, a gente nasce nessa urgência em 2018. Na verdade, a gente já tinha essa articulação no território, mas a gente se consolida como projeto em 2018, né? E depois a gente se torna um coletivo, porque até então era só eu e minha irmã, depois a Sandra se achega, e também vai se chegando outras mulheres, assim como a Neon, que é nossa parceira também de coletivo nesse rolê. Então, eu sou pedagoga de formação, né, do Instituto Singularidades, mas a pedagogia que me formou, como eu falei, foi a pedagogia da Vila Santa Inês, Hermelino Matarazzo, Itaim Paulista, São Miguel, La Pena, União de Vila Nova, vulgo Pantanal, enfim, esses lugares que me formou a pedagoga que eu sou hoje, porque é uma pedagogia do enfrentamento à vulnerabilidade. Então, o que a gente faz? A gente acredita na potência das infâncias, né, no desenvolvimento saudável, na construção das relações com os outros, do nosso território, por meio do brincar. Olha só, gente, vocês brincaram. Vocês se conhecem? Só quem atua nos mesmos serviços, não é? Que se conhece. Vocês brincaram, interagiram sem saber de onde vocês eram, quem era quem, a não ser quem veio do mesmo trabalho, do mesmo serviço. Né? Então, isso é muito importante, porque o brincar ele promove isso, as interações e as relações humanas e sociais. Né? Então, isso que a gente faz enquanto coletivo também. Então, a gente tem um compromisso com a educação afro-referenciada, que é, na verdade, trazer o brincar da educação antirracista, com a Lei 10.639, que hoje é 11.645, né, /2003, que também traz a luta dos povos originários como frente para poder atuar nesse lugar. A nossa missão é garantir o direito do brincar e ocupar o nosso território, mas a gente tem ocupado outros também, a gente já saiu dali, já foi para outros lugares, né? Por meio desses brincares afro-referenciados, contribuir de forma efetiva para cumprir a Lei 10.639 como luta de combate ao racismo nas infâncias. Por que a gente fala no racismo nas infâncias? Porque é desde pequenininho que a gente constrói esse lugar, né, de luta ao combate ao racismo. Quando a gente determina e faz com que a lei ela seja efetiva, a gente sabe que dá para educar adultos muito mais respeitosos, né? Respeitosos e também sabedores dos seus direitos e deveres. Principalmente quando a gente está falando de crianças que estão na comunidade, sendo, em sua maioria, crianças e adolescentes pretos. Tá? Nossa perspectiva é tornar-se um negócio de impacto social e comunitário para as nossas infâncias pretas e periféricas. Isso já está acontecendo. Está de pouquinho, trabalho de formiguinha, mas já está acontecendo. Aqui somos nós, lá em cima é minha irmã Mábia, ela é pedagoga de formação e pós-graduada e especialista em educação para bebês. Então, ela atua frente ao desenvolvimento dos bebês numa metodologia da Picleriana, pensando no desenvolvimento e no brincar livre, né? No brincar como forma mesmo do desenvolvimento saudável para crianças e bebês. Essa sou eu, vocês já estão me vendo aqui, aqui eu estava cabeluda, aqui eu estou sem cabelo. Não, eu estou com cabelo curto, não estou sem cabelo. E essa é a Sandra também. A Sandra, que também atua lá no nosso território, também é do coletivo, e faz várias outras coisas. Também é todo mundo ser viróloga, tá? Então, a gente vende as nossas propostas, o que a gente cria. Então, aqui é uma delas, são as vivências que a gente oferta. A ocupação e intervenção afro-brincante. Né? Então, por que é afro-brincante? A gente traz materialidades pensando muito no brincar de terreiro. Não é o terreiro que tem a ver com religião. Tá? Também pode ter, porque tem algumas materialidades que conversam, mas é o terreiro do chão, da terra, do quintal, para poder resgatar esse brincar de antigamente. Né? Então, a gente tem aí, está presente nas materialidades. Então, tem os elementos da natureza, tem o brincar com as ervas, tem as panelinhas de alumínio, de esmalte, que hoje em dia chamam de ágata, né?
as bonecas pretas, as cestarias, as madeiras, né? Então está presente nesses materiais e também em algumas das brincadeiras que a gente faz de corpo, que depois a gente vai fazer uma. Aqui são os jogos de tabuleiro de África e as brincadeiras afrodiaspóricas. Aqui também uma mediação afroliterária e mediar o brincar. É uma proposta pensada em literatura preta brincante, só livros de escritores e escritoras, tanto afro-brasileiros quanto africanos, né? E que traz os personagens negros como centro, né? A gente faz uma curadoria acirrada dessa literatura, porque às vezes não é só ter um personagem negro, mas se ele tiver algo ali pejorativo, a gente não usa no nosso acervo, porque não condiz com o que a gente acredita, não condiz com a imagem das crianças que a gente quer atingir, que são as crianças que estão na nossa comunidade. Que mais? Acho que tem mais. Aqui também é uma outra oficina que a gente vende, que se chama Parangolés de Quebrada. É uma oficina que a gente leva lá para as crianças, né? Acho que você viu, né? Os mantos, né? A produção de mantos, de acessórios, de adereços. Então, ele é um parangolé que, na verdade, é uma indumentária, né? As crianças produzem esses, tá vendo esses mantinhos? Aquele lá de cima é meu sobrinho, é o Abner. Então, a gente mostra a cara dele porque na verdade, tem autorização da minha irmã, que ela também é parte do coletivo. Na verdade, ele é o nosso mascote do coletivo, que ele também atua com a gente. Nosso mascotinho, é. Então, tem esses mantos que as crianças produzem, a gente leva os tecidos, né, quando tem um contrato aí, uma contratação de um serviço, então a gente leva os tecidos, leva a fita de cetim, leva várias coisas, cada um produz o seu manto, mas a gente contextualiza de onde vêm os parangolés. Então, os parangolés é uma criação do Hélio Oiticica, né, que aí foi um revolucionário aí da semana aí de 22, junto com a Tarsila do Amaral e entre outros artistas, né? Ele foi o precursor dos parangolés no Brasil. Porém, a gente tenta ressignificar e traz também os povos maçais, que são os povos quenianos, que usam as indumentárias dentro da sua cultura, dentro da sua vida diária. Então, a gente conta um pouquinho por que a gente traz os mantos, por que é importante, por que é colorido e por que é importante as crianças saberem. Então, também é uma oficina que a gente oferta, mas a gente tem um contexto para as crianças brincarem com esses mantos prontos lá no nosso espaço, lá na comunidade. E o Amo Que Querer são vivências, experiências para os bebês e crianças bem pequenininhas, que são experiências voltadas aí, estou vendo umas ali, ai, os bebês, pensando nas materialidades naturais, né? Então, tintas naturais de legumes, de frutas, né? Os elementos da natureza. Aqui é outra possibilidade, que é o Quintal da Quebrada, que são esses materiais que vocês experienciaram aqui, resgataram aqui a memória de infância de vocês. Então, a gente achou bacana colocar o Quintal da Quebrada, porque a gente está resgatando com as crianças esses brincares, que é esse momento mesmo de sair um pouco da tecnologia, das telas, né? E de colocar o corpo para se desenvolver, para brincar, porque a gente sabe que aumentou muito o número de crianças com comorbidade, né? com questão de nível baixo de desenvolvimento cognitivo, de aprendizagem. Então, entra várias coisas que eu prefiro não nomear para eu poder não ser uma pessoa errada na hora de falar aí na minha fala. Mas são várias situações que as crianças precisam sair um pouco de dentro de casa, sair da tela para poder voltar a viver e a brincar como a gente acabou de vivenciar. Então, esse é o Quintal na Quebrada. Aqui é o Praia de Quebrada. Praia de Quebrada, aqui é lá no nosso território. Vem, verão. Aqui é uma Praia de Quebrada, brincadeiras com água. A gente organizou a primeira Praia de Quebrada na praça, que é outra parte do território. A primeira Praia de Quebrada a gente não conseguiu ofertar as piscinas, mas a gente conseguiu, foi um dia muito bacana, as crianças adoraram. Mas essa foi esse ano, foi março desse ano, né, no feriado. A gente conseguiu aquela rotatória, essa rotatória super famosa. Acho que quem é de São Miguel deve conhecer. É famosa porque tem um projeto Varre Vila. Os MCs e o pessoal do funk aí, que são os mais famosinhos, gravam muitos vídeos aqui nessa rotatória, né? Inclusive, a gente tem um MC, que é o MC Tuto, que é morador dali do nosso próprio território. Quer dizer, não mora mais, porque agora ele é famoso.
mas ele era daqui. E aí a praia de Quebrada. Então, é o banho na caixa d'água, banho de mangueira, brincadeiras com borrifadores, né? Um dia de calor bem gostoso e junto com o sorvete da Dona Cecília, que faz o sorvete artesanal lá da nossa comunidade, e a gente fortalece o comércio local também. E aqui a formação de educadores, né? A gente faz as práticas pedagógicas afirmativas, né, de uma educação antirracista, trazendo aí a Lei 10.639. Dentro disso, né, para falar sobre o que é esse brincar, o que traz esse movimento da educação antirracista. A gente fala educação antirracista porque hoje o nome está colocar esse nome bonito. Mas esse movimento, né, de luta ao combate ao racismo a gente já faz há muito tempo atrás, inclusive porque a gente já é um educador pretos, né? Então, o fato do seu corpo já estar ali, você já está, teoricamente, né, fazendo uma afronta, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas você é um educador, você é um coordenador, então não, às vezes desacredita só porque você é uma pessoa pretos, né? Enfim, mas a gente fala antirracista porque, infelizmente, para a gente vender para o mercado, a gente precisa se adequar aos nomes, infelizmente, né? Gourmetizar, como dizia o nosso mestre Nego Bispo, que acabam, né, gourmetizando o nosso saber, academiciza e leva para a academia e vende para nós mesmos. Ele falava desse jeito. Quem aqui conhece o mestre Nego Bispo, que fez a passagem, que está em memória hoje? Maravilhosíssimo. Então, esse brincar, essa formação afro-referenciada é nisso, é com brincar mesmo. Então, a gente vai fazer, inclusive, uma brincadeira que é trazer a teca-teca para vocês conhecerem, que é a amarelinha africana. Tá? Ela, inclusive, está ali. E a gente vai colocar aqui. A gente faz 2 vezes no nosso território, que é o de Férias na Quebrada. A gente faz em janeiro e julho, todos os anos, assim, né? Para promover, para ofertar para as crianças uma semana de brincadeiras com atividades lúdicas, tudo gratuito, tá, gente? Lúdicas, para poder, porque nem todas as crianças saem do território para passear, para viajar, para ir para outros lugares. Tem crianças que não vai nem no SESC. Eles acham que o SESC não é para eles, porque é um lugar muito, sei lá, muito deslumbrante, e aí acha que tem que pagar, que para ter acesso é difícil. Então, a gente acaba levando esse brincar dentro desse programa chamado de Férias na Quebrada. Tá? Janeiro desse ano, a gente fez 3 atividades, e aí a quarta foi a Praia de Quebrada, porque choveu. Foram 4 atividades ao longo do mês de janeiro, porque janeiro é o mês que a gente mais trabalha. Janeiro do ano passado, a gente conseguiu levar uns parceiros, super bacana. Então, a gente conseguiu levar o teatro, né, que foi o pessoal da Trupe Trio, levar os pernaltas, 2 pernaltas do Ilu Obadmin, não sei se vocês conhecem o Ilu, que é o grupo de mulheres percussionistas, né, que tocam percussão, que traz todo um valor ancestral por meio dos tambores, né? A minha irmã toca também no Ilu, ela toca o djembe. E aí foram 2 pernaltas fazer brincadeiras com as crianças, e as crianças amaram. Kemet Yoga também teve, né? Foi o pessoal do Cuidando de Si. A Giselda Perê, que é uma contadora de histórias maravilhosa do Aguibalá Conta, né, que também foi contar a história para as crianças. Tudo isso a gente faz aquilo, na Virologia, né? Como é que você faz tudo isso? Você tem dinheiro? A gente não tem. A gente não tem dinheiro. O recurso que a gente vive hoje é o recurso que é dos trabalhos que a gente vende. Então, não tem ninguém nos financiando, né? Não tem. Então, a gente vai lá na cara de pau mesmo, pede doação no supermercado, para o comércio local, faz vaquinha online, e a gente se vira com o que tem. Mas a gente não deixa de promover as atividades para as nossas crianças no nosso espaço, na nossa comunidade. Tá bom? Então, é um pouquinho disso. Esse aqui é o nosso espaço. Vai fazer 1 ano que a gente adquiriu, que a gente locou o espaço. É uma garagem, não é muito grande, com um banheiro. E aí a gente promove o quê? O Cine Quebrada para as crianças nesse espaço, né? Ele agora está passando por uma reforma, está ficando muito maravilhoso, muito lindo. Que quem está pintando é a Neon. Está super bonito, super colorido. E nesse espaço a gente quer começar a atender as crianças com atividades também pontuais, mas de arte, cultura, educação, arte-terapia, movimento, o brincar. O foco principal é o brincar.
A gente não quer, não estou falando mal dos serviços sociais nem nada, mas eu não quero adentrar porque já tem muito serviço ofertando esse movimento para as crianças. Então, a gente quer, o diferencial é ser o espaço de referência, né? E também de pertença para essas crianças. Então, eles vão lá o tempo todo. Ontem eu estava lá arrumando esse material para trazer para cá hoje, e está tudo para cima, porque está pintando. Chegaram umas 10 crianças de uma vez. São as crianças que já frequentam, né, o espaço para o Cine Quebrada. Mas, tia, ainda está pintando? Ah, não acredito. Quando que a gente vai ter brincadeira? Eu falei, quando terminar, a gente volta, né? Vai ter o cinema e tal. A gente pode escolher o filme? Então, ontem eu já saí essa semana. Já tem 2 filmes já na lista, para, assim que o espaço estiver pronto, passar o filme para as crianças. Como que a gente faz isso com o Cine Quebrada? A gente usa equipamento emprestado dos parceiros. A gente pega emprestado do Saraurutu, do Varre Vila, do CCA, que também é nosso parceiro, que a gente tem muitas parcerias ali do território. E aí é assim que a gente toca o nosso barco e a gente bota coragem nessa travessia e vai embora. Então, é um pouco disso que a gente faz, né? É uma trajetória longa. Não vou contar aqui, ficar o tempo todo contando como é que eu iniciei, porque é muito demorado. Eu faço 51 anos esse ano, então eu já atuo na área de arte, cultura e educação desde os meus 26 anos, né, que eu venho atuando. Tive aí um convite para atuar na creche. Na creche que a minha irmã trabalhava como arte educadora. Nunca tinha pensado que eu teria essa habilidade, que era esse lugar que eu queria estar, mas quando apareceu a oportunidade, né, um convite, para poder atuar como arte educadora, como professora, que na época nem era professora, era ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, eu não tinha nem o ensino médio completo. E aí, como uma criança pequena, era um jeito também de ter um emprego. Então, dali, foi só a porta que abriu, e de lá para cá, eu não saí mais. Estou aqui. Não estou atuando, não atuo mais na área de educação formal, como professora, porque foi uma escolha. Né? Eu fui para a escola, assim, da prefeitura, fiquei 1 ano e meio como professora contratada numa EMEI. Então, eu moro em Ermelino, Matarazzo, e eu ia lá para o Capão durante 1 ano e meio, porque eu fui contratada pela DRE do Campo Limpo. Mas, para mim, não era a distância. Para mim, o que importava era estar na sala de aula com os meus pequenos, porque todas essas propostas que vocês viram do Brincando na Quebrada, eu levei para a sala de aula. Então, a semente que foi jogada na escola e o que foi construído lá, para mim, não tem preço, não tem dinheiro que pague, né? Foi uma desconstrução total da escola. A escola tirou todos os brinquedos de plástico, tirou tudo quanto tirou as portas dos armários, porque o movimento da escola era resgatar o brincar. E aí a diretora, vendo que as crianças estavam sendo alfabetizadas de 4 ou 5 anos, alfabetizada com caderno, com escrita, porque não é esse, né, o currículo da cidade não fala sobre isso, ela tirou as portas dos armários e investiu em brinquedos não estruturados, né? Eu fiz todo, se vocês verem lá em cima, tem um livrinho que está escrito Território do Brincar, que eu fiz junto com uma professora nessa escola, um movimento, e aí a diretora ela investiu nisso. E ficou essa sementinha lá. E aí eu saí porque várias coisas aconteceram e depois foi uma decisão mesmo atuar nesse lugar que eu estou hoje. Então, essa é um pouco da história do Brincando na Quebrada, né, da minha história, inclusive minha história como mulher, como uma mulher preta nordestina, mãe de um jovem ou adulto de 27 anos, sou a mãe do Nicolas. Tem vários irmãos e uma mãe nordestina que fez a passagem há pouco tempo também. Ainda estou nesse processo de luto, mas a minha mãe acreditava muito nesse projeto, nessa história, e ela me impulsionou, e é ela que sopra no meu ouvido como ancestral todos os dias. Não desista do seu sonho, faça aquilo que você acredita, e é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando com vocês essas memórias. Então, bora levantar que a gente vai fazer uma brincadeira agora de África. A gente consegue fazer... pode ser a mesma roda do jeito que a gente fez para fazer a brincadeira do Atatá. A brincadeira que a gente vai fazer agora, ela é uma brincadeira de um dos países do continente africano. Todo mundo sabe aqui, não sei se todos sabem, que a África não é um país, né? Ela tem mais de 54 países dentro da sua totalidade, cada um com a sua especificidade, com a sua língua, apesar de ter sido colonizado aí em sua maioria pelos espanhóis, franceses e
e ingleses, então eles falam mais do que 3 línguas, então eles são poliglotas a maioria, né? Falam inglês, ou espanhol, francês, enfim, e a língua também, a língua materna mesmo, a língua local. Então, a brincadeira que a gente vai fazer agora se chama Simamacá. É uma brincadeira lá da Tanzânia. A Tanzânia também é um país do continente africano, e a língua local é Swahili. Então, o que vocês vão aprender agora? Vão aprender a cantar em Swahili. Então, a gente vai cantar primeiro a música, depois a gente vai juntar a música com os movimentos. Tá bom? Parece simples, né? Mas é. Mas, gente, vocês foram sincronizadíssimos na outra brincadeira. Eu acho que vai dar super certo. Então, é assim, ó. Primeiro eu vou explicar. O simama é em pé, o cá é abaixar. Simama, cá. Simama em pé e cá é abaixar. Então, vamos lá? Simama, cá. Simama, cá. Simama, cá. Isso mesmo. Então, vocês viram? Vocês falaram Swahili. Simama, cá. Então, levantar e abaixar. Levantar e abaixar. Tá? E aí, a outra parte é ruca-ruca. Ruca-ruca-ruca é pular. Ruca-ruca-ruca, simama, cá. Então, ruca-ruca é pular. Tembeia é andar. Tembeia, tembeia, tembeia. É andar. Timbia. Timbia é correr. Timbia, timbia, timbia. Isso, é correr, tá? Então, vamos cantar música, todo mundo junto? Eu canto uma parte e vocês repetem. Pode ser? Pode, porque daí a gente consegue guardar e depois a gente vai juntar a música com os movimentos. Tá bom? Então, bora lá? No 3, 2, 1. Simamacá, simamacá. Ruca, 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 simamacá. Vocês. Simamacá, simamacá. Ruca, 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 simamacá. Gente, eu tô passada. Vocês já conheciam? Olha lá, não sei não. Então tá, bora lá, mais uma vez. Simamacá, simamacá, ruca, 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 simamacá. Tembeia, 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 tembeia. Quimbia, 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 quimbia. Ruca, 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 simamacá. E aí, dá para juntar com os movimentos? Bora? Vamos só combinar assim, na hora de andar, que é o tembeia, a gente tenta andar em círculo. A gente não vai conseguir andar em círculo por causa da... não vai dar. Vamos tentar andar sem sair do lugar, tá? E na hora de correr também. A gente corre sem sair do lugar. Tudo bem? Pode ser? Oi? Pode ser também, pode ser para frente, pode voltar para o lugar. Boa ideia. Ó, tá. Simbora, então? 3, 2, 1 e... Simamacá, simamacá, ruca, 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 simamacá. Simamacá, simamacá, ruca, 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 simamacá. Tembeia, tembeia, tembeia. Tembeia, tembeia, tembeia. Quimbia, quimbia, quimbia. Quimbia, quimbia, quimbia. Ruca, 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 simamacá. Ruca, 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 simamacá. Gente, vocês estão incríveis. Vamos fazer mais uma vez. Mais uma vez, só que rápido agora. Tudo bem? A gente põe um pouquinho mais de energia. Bora lá. 3, 2, 1 e... Simamacá, simamacá. Ruca, 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 simamacá. Simamacá, simamacá. Ruca, 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 simamacá. Tembeia, tembeia, tembeia. Tembeia, tembeia, tembeia. Timbia, timbia, timbia. Timbia, timbia, timbia. Ruco, ruca, 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 simamacá. Ruca, 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 simamacá. Aê! Então, essa é uma brincadeira da Tanzânia, tá?
Guarda aí na memória, tá? Vocês falarem Swahili, olha que bacana. Swahili. Agora a gente vai fazer o fogo na montanha, que é outra brincadeira da Tanzânia também. Tá? Então, o que é o fogo na montanha? O Monte Kilimanjaro é um dos montes mais altos, né? Ele fica também... Onde que ele fica? Ele fica lá em cima, na Tanzânia, né? Bem altão. Alguém aqui já viu? Já ouviu falar no Monte Kilimanjaro? Quem já ouviu? Já? Pois é. Quem falou também que não tem fogo na montanha? Como ele é um monte gelado, né? A montanha, então a gente vai colocar fogo nela para ver se ela derrete. Mas a gente não vai botar fogo de verdade, é só a energia que a gente vai mandar. Então, a brincadeira é o seguinte. Quando eu falar fogo na montanha, aí vocês vão gritar fogo e vão virar. Fogo na montanha, fogo. Fogo na montanha, fogo. Quando eu falar fogo no barco azul, vocês não podem nem pular e nem virar e nem gritar. Quem pular, gritar e virar, sai da brincadeira. Tudo bem? Vamos lá, então? Aí eu posso falar fogo na montanha, fogo no cabelo, fogo na camiseta. Aí vocês podem gritar fogo e virar. Fogo na montanha, fogo. Fogo na camiseta, fogo. Fogo no cabelo, fogo. Fogo no barco azul. Aí vocês não podem virar. Tá bom? O barco azul. Guarda o barco azul. Tá bom? Eu vou ficar aqui que eu vou fazer o comando. Isso, boa. Quem for errando vai... Boa! Então, bora lá, ó. Bora lá prestar atenção. 3, 2, 1. Fogo na montanha. Fogo, fogo na camiseta. Fogo, fogo no cabelo. Fogo, fogo na roupa. Fogo, fogo na cortina. Fogo, fogo na mesa. Fogo, fogo na roupa. Fogo, fogo no tênis. Fogo, fogo no barco azul. Ninguém? Fogo no teto. Fogo no paletó. Fogo na camiseta. Fogo na perna. Fogo na laje. Fogo na janela. Fogo no barco azul. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem fez menção ou também virou, pode ir indo. Bora lá. Mais uma vez. Fogo na montanha. Fogo na camiseta. Fogo na roupa. Fogo no tênis. Fogo no peão. Fogo na peteca. Fogo na lata. Fogo na roupa. Fogo no barco azul. Fogo na montanha. Fogo na camiseta. Fogo no cabelo. Fogo no macacão. Fogo no banheiro. Fogo no monte. Fogo na montanha. Fogo no rio. Fogo no barco azul. Última vez. Fogo na montanha. Fogo na camiseta. Fogo na cadeira. Fogo na mesa. Fogo no microfone. Fogo na câmera. Fogo no cameraman. Fogo no banheiro. Fogo no barco azul. Prontinho, gente. Não é para botar fogo em ninguém, pelo amor de Deus, tá? É só para brincar. A gente falou de algumas palavras no início, depois da brincadeira, né? Depois que vocês fizeram aí as interações brincantes com as materialidades, enfim. E aí algumas palavras que foi ficando na memória, que foi puxando e que acho importante a gente também trazer para essa roda, para essa troca, né? Então, palavras como remeter, né? Que remete a alguma coisa que já aconteceu, né? Do passado, enfim, ancestral. Então, achei bacana o que vocês trouxeram, né? Me remeteu à infância, que foi a nossa querida... ela teve que ir embora, acho que a Adriana. Ela teve que ir embora, que ela falou muito da memória de infância dela. Então, foi muito bonito também trazer esse movimento. A conexão, a gente falou da conexão, das interações também. Vocês não se conhecem, a não ser quem é do próprio serviço, se interagiram dentro dos brincares, trocaram, compartilharam, né? O resgate do brincar, né? O brincar desse corpo que já brincou em tempos atrás, mas que resgatou agora, em algum momento, essa infância, essa criança que está dentro da gente, né? Dentro do interior. Então, resgate. Gargalhar.
também, foram as gargalhadas. Alguém trouxe, eu não me lembro se foi a Adriana, mas alguém trouxe também a importância das gargalhadas, de estar sendo muito leve, e que quanto tempo a gente não gargalha, né, não ri desse jeito, porque a gente está brincando. A gente ri de outras coisas, sei lá, alguma coisa boba que a gente vê, né, enfim, de situações que talvez para a gente não é, pode ser que não seja interessante, mas para quem está rindo é, né? E uma coisa muito importante que é a memória, o resgate da nossa memória de infância, né? Eu sei que pode ter aí um cantinho da memória de vocês, né? Não sei se é todo mundo, mas, por exemplo, a minha memória de infância, eu brinco muito hoje com as crianças, porque eu brinquei muito na rua. Eu fui uma criança brincante de rua, então todas essas brincadeiras aqui, brincava com o pé nas costas, né? É que está faltando, ainda tem falta que rouba bandeira, né? Como é que chama? Pique-esconde, várias outras brincadeiras que a gente fazia, que se a gente for resgatar aqui, é uma lista enorme de brincadeiras que a gente fazia, e que eu acho que é isso que a gente precisa resgatar, né, com as nossas crianças, esse brincar. Eu sei que chega uma hora que a gente está com a energia lá embaixo, né, ainda mais dependendo da jornada de trabalho que às vezes a gente tem. Aí, quando chega em casa, o que a gente quer mesmo, né, aí a gente pega e às vezes dá o celular para a criança, porque é uma forma de fazer a janta, de fazer limpar a casa. Então, eu também não faço essa crítica, né, mas é bom a gente também começar a rever aí os nossos conceitos. A gente consegue tirar pelo menos uma horinha, ou que seja 20 minutos, para brincar com a nossa criança, né, que é importante. E deixa eu ver, remeter, infância, conexão, resgate, interação, gargalhadas, memória. E tudo isso promove o quê? O sorriso, né? O corpo da gente sorri. Como que vocês estão se sentindo depois das 2 brincadeiras que a gente fez corporais? Alguém quer compartilhar? Quer falar alguma coisa? A maioria de vocês se apresentaram, falaram que vocês atuam nos serviços, né? São os serviços da assistência social, a maioria, todos, né? Então, a gente acaba tendo aí, né? A gente não pode romantizar esse trabalho, porque a gente sabe que não é romântico, mas a pergunta é, nos serviços que vocês atendem, tem um momento para essas brincadeiras? Sim? Tem? Eu acho que tem os momentos para essas brincadeiras, né? Mas hoje eu acho que os serviços, no geral, mesmo sendo da assistência, eles se parametrizam de um outro lugar. Então, até quando você diz o que causou as brincadeiras, tal, eu trabalho com crianças e adolescentes. Mas mesmo o lúdico que nós utilizamos, o socioeducativo, o pedagógico, ele é parametrizado de um outro lugar. Quando a gente coloca, pelo menos nos serviços que eu vejo, brincadeiras africanas do continente africano, coloca-se num lugar de folclorização para as crianças. E não brincadeira do real, sabe? Não é integrado hoje como brincadeiras de fato que as crianças o façam. Se coloca dentro de uma agenda que se vende com nome antirracista no mês de novembro e dizem para crianças, olha, isso é uma brincadeira que fazem em tal país, é uma brincadeira... Tipo, não conecta essas brincadeiras à infância. Para dizer para a criança, são brincadeiras de crianças que, porventura, vêm de um outro lugar. Entendeu? Então, acho que esse antirracismo que as instituições colocam é desse lugar, de fetichizar, folclorizar, e não dar a entender para as crianças que o brincar é universal. Entendeu? Que tem brincadeiras que são de África, tem brincadeiras que são... Então, eu acho que o papel dos educadores, não romantizando a assistência, seria tirar desse lugar, que a gente fala muito de decolonial, decolonizar, tal, e traz essas brincadeiras para as crianças como algo do folclore. Vamos trazer brincadeira de gente preta. Essa daqui vem da onde? Essa daqui, sabe? Que a gente viu, por exemplo, no YouTube, e conteúdos também do YouTube que muitas vezes não são produzidos por pessoas pretas. Eu não conhecia o clipe que você colocou, o pessoal desse local, mas também saí desse lugar mesmo, né? A gente fala muito de decolonizar, mas não decoloniza. Está colocando todo esse material que você trouxe de uma forma totalmente folclórica e mostrando para as crianças de um lugar que eles também... Sei lá, não sei se eles se conectam a esse brincar como a gente se conectou aqui. Sim. Entendeu? Acho que é mais isso, mas é uma... Gostei muito da sua fala. Eu também sou formado em educação física e eu vejo um problema assim dentro de SAICAS, né? Primeiro que a gente acha o educador leva a criança para brincar,
E aí ele fala assim, mas no planejamento a gente brincou de esconde-esconde. Mas só isso. Parece que brincadeira não é algo importante, não faz parte do desenvolvimento da criança. Então, quando você faz o planejamento e coloca lá, vamos brincar de gato e rato. Mas é só isso? Cadê o planejamento? Tipo, parece que não faz parte do planejamento. Então, eu acho que dentro dos serviços, SAICAS, Centro-Dia, parece que não estão valorizando a importância do brincar. Porque, às vezes, o tédio da criança, o comportamento agressivo dessa criança é só porque ele precisa brincar, ele precisa sair correr sem algo agendado, programado, sabe? Então, acho que isso faz falta no SAICAS, a importância do brincar. Eu acho que é contratar pessoas que não entenderam a importância do brincar. Eu acho que faz muita falta. Nossa, vocês falaram duas coisas importantíssimas, assim. A Cíntia, que ela trouxe a questão de trazer o brincar afro-referenciado só para o mês de novembro, porque, por exemplo, eu vou fazer 51 anos, então eu sou preta há 51 anos. Então, eu quero me sentir representada nos lugares onde eu vou desde quando eu nasci. Se eu não sou vista, se eu não sou representada, eu não compro. Então, acho que é esse lugar. Não é falar para as nossas crianças, porque se a gente parar para... A gente tem um mapeamento de ver a cor das crianças que são atendidas nos serviços. A gente sabe qual é a cor, a gente sabe qual é a questão social, a gente sabe. Às vezes a pessoa fala para mim, você racializa tudo. Eu falei, mas a gente vem do contexto racializado. É necessário, porque quem é que está na margem da vulnerabilidade e também que precisa desses serviços, você conta nos dedos quantas pessoas brancas estão lá, como na situação de vulnerabilidade. Tem, mas se a gente parar para analisar, a sua maioria são crianças, adolescentes, jovens e pessoas pretas. Então, sim, a gente precisa falar sobre isso o ano inteiro. A gente precisa trazer o brincar afro-referenciado, afrodiaspórico o ano inteiro. Ele pode estar embutido aqui, porque a gente falou dos brincares, e a gente não falou de qual região que eles são, porque tem uma regionalidade. Né? Mesmo a gente trazendo os brincares do quintal, tem uma regionalidade. Eu sou da Bahia, então eu brinco de um jeito de pular corda, eu brinco de um jeito de peão, eu brinco com outros materiais. Minha boneca era boneca de palha de milho. Né? Palha de milho tem uma peteca aqui, que eu trouxe de milho, que é de um quilombo, inclusive. Então, a gente está falando de regionalidade, que tem a ver também com a nossa descendência, com a nossa ancestralidade. Né? Porque a gente sabe de tudo isso, né? Enfim. Então, acho que é preciso afro-referenciar o brincar nos serviços. E aí, quando ele fala também do brincar de que não dá importância, não tem importância mesmo. Não tem. A criança, o brincar, ele é colocado em um lugar, ele não tem um lugar. Ele não tem um lugar, não é dado importância. Fico pensando que precisa ter políticas públicas para poder os espaços também levarem em consideração. Às vezes, a gente vai nos eventos, vai algumas atividades, não se pensar o espaço para as infâncias. Como que uma mãe vai participar, uma mãe, um pai, uma avó, vai participar de uma ação, de uma atividade, se a criança dela não é bem-vinda? Se não tem um espaço pensado para essa criança ser acolhida? Ela brincar, então precisa ter. É o mínimo. Vocês viram aqui que não tem nada extraordinário, nada que foi comprado assim, pronto, preparado, estruturado. Não. O mínimo que você coloca ali, a criança brinca. Ela consegue brincar, então tem que pensar. O pensar no esconde-esconde, o brincar de esconde-esconde, ele promove muita coisa. Ele é um planejamento, porque ele tem fundamentos. Né? O planejamento é o quê? Então, você tem que descrever, porque é isso. Porque é muita coisa, é muita burocracia, né? E pouco se fala, pouco se fala, pouco se teoriza, se argumenta. Então, vamos lá, vamos fazer então uma formação sobre esse brincar que você está trazendo. Está trazendo o brincar do esconde-esconde. O que o esconde-esconde vai promover para a criança? Tem muita coisa. Coordenação motora, foco, atenção, né? Se é educação física, ele está correndo, ele está desenvolvendo o corpo, né? A massa, o osso, tudo isso ele está fortalecendo. São várias coisas. E aí você tem que descrever, porque para ele só faz sentido se tiver essa descrição. Né?
a habilidade de ir se esconder, aonde eu vou me esconder, se preciso fazer silêncio porque ele não pode me achar e me ajuda porque eu preciso me esconder. Então, acho que isso faz parte, né? Muito bacana. Habilidade e estratégia, né? Sim, porque a estratégia de esconder para ninguém me encontrar ou só me encontrar e também pensar a questão também da distância de onde a pessoa, da criança que está batendo os números, né? Batendo o cara, que a gente chama, se o tempo de onde ele vai se esconder, se o tempo é necessário, se ele consegue chegar lá antes dele encontrá-lo. E até para quem está contando, né? Não, você 10, 12, não, você pode voltar que você contou errado. Né? Olha quanta coisa se tem aí. E é daí que se aprende, de fato, a contar, né? Velocidade, distância, matemática, corporidade. Gente, olha isso. Português. Muito conteúdo para o planejamento. Muito conteúdo, exatamente. Eu fui uma vez para o interior e um menininho, ele pegou, sabe a capa do abacate? A mãe cortou, ele tirou a fruta, ela tirou a fruta e jogou fora. Ele pegou, ele fez como um ônibus. E as pedrinhas eram os passageiros. Então, ele punha um monte de pedrinha e, em cada ponta, ele arrastava aquele... Então, eu falei, que mágico que é isso, né? Exatamente. Então... Porque é isso, porque o brincar ele é universal. Né? Ele está, inclusive, previsto no ECA, né? O artigo 16 do ECA, que fala desse direito ao brincar. Né, do acesso, ele é universal. Mas será que as nossas crianças estão realmente brincando? Ali no artigo que a gente como é que fala, na cartilha que está lá fora, que a gente está falando que é da Fundação Abrinq, a gente escreveu um artigo de opinião falando sobre o quanto que as nossas crianças elas brincam menos. Porque a gente tem ali um processo educativo de preparo para o mercado de trabalho. Né? Então, a mãe fala para você, para de brincadeira, menina. Oxe, isso é hora de brincar? Ô, menino, vai fazer alguma coisa, vai lavar a louça. Então, o corpo da gente está o tempo inteiro mobilizado para fazer alguma coisa, para fazer um trabalho, para isso, para aquilo outro. Então, a gente tem essa educação muito patriarcal, muito colonial, né? Colonizado. E aí as crianças acabam perdendo. E quem são essas crianças? Né? As crianças que vão manter aí o sistema capitalista vivendo, como a gente já falou anteriormente, entendeu? Inclusive hoje, né, com o jovem aprendiz, o quão precoce, né? Então, você pega lá hoje o adolescente de 12, 13 e, eu vou brincar. Não, você não vai brincar, não. Você vai estudar, porque você já precisa se preparar para o mercado de trabalho, porque você já vai entrar no... E aí, o quanto a gente antecipa, né? Sim. E acaba tirando esse lugar de brincar hoje por conta desse, vamos dizer assim, desse processo mesmo, né? E capitalista, claro. Exatamente. Nós somos de São Bernardo e eu lembro que, quando eu trabalhava fortalecimento de vínculos, os espaços esportivos, quadras, campos, sempre estavam fechados para a população periférica. Eu lembro que eu fiz um projeto de jogos e brincadeiras de construção, demorei uns 4, 5 meses, e eu chamei os familiares para ter esse momento do brincar. Mas, quando a gente ia atrás de parceria para campos, quadras, sempre estava fechado para a população. Então, você está privando essas pessoas de ir para esses lugares para brincar. O acesso, né? Tem o acesso também. Isso, exatamente. Mas alguém quer colocar? Eu vou só falar rapidinho da música, da ressignificação das músicas, para a gente partir para a oficina aqui. Eu sei que tem gente que precisa sair, porque tem horário na instituição, tem horário com você. Obrigada pela presença, foi ótimo. Pegue o nosso contato, depois convida a gente para fazer um bate-papo lá na instituição, que a gente vai conversando. Muito obrigada. Na hora que a gente estava brincando lá fora com a corda, então, tem a questão da musicalidade, das cantigas, das cantorias, né? Dos brinquedos cantados, principalmente se a gente buscar aí aquela época que a gente brincava mesmo na rua. Então, a gente cantou, eu brinquei muito. Né? Por exemplo, brincar de corda e a gente cantar "Um homem bateu na minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Dê uma rodadinha e vá para o olho da rua." A gente cantou muito isso. Eu cantei muito isso quando era, enfim, educadora também de CCA e tal. Hoje, né, mais ou menos uns 2 anos, a gente começou a prestar atenção nas letras dessas cantigas.
E a gente começou a fazer uma reflexão de que, olha isso, como assim? Um homem bateu em minha porta. A gente ensina para nossas crianças, para elas não falarem com pessoas que elas não conhecem, para elas não aceitarem o doce, para elas não aceitarem o doce que é ofertado de alguém que ela nunca viu, né? Enfim, pensando mesmo, né, na questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, na questão também de processo de escravização de crianças, enfim, várias coisas. E aí a gente começou a pensar e falou, gente, a gente precisa mudar, ressignificar essas musicalidades para poder cantar com as crianças. Então, numa vivência que a gente teve no Quilombo Terra Seca, lá na Barra do Turvo, porque às vezes a gente faz um tour junto com a rede feminista para fazer os brincares e cuidados afetivos com as crianças, enquanto as mães estão participando das atividades dos seminários, né? Porque aí elas conseguem participar, porque aí tem um grupo ali que está ofertando cuidados e brincadeiras para essas crianças. Então, já é planejado também e pensado isso. E aí a gente começou a brincar e cantar, e falou, não, gente, vamos pensar. E aí a gente criou outra música, a gente ressignificou, na verdade, essa música. A gente não criou, a gente ressignificou. Então, a gente canta assim hoje, ó. Uma mana bateu em minha porta e eu abri. Mulheres poderosas, jamais se sintam só. Mulheres poderosas, vamos para a rua. Mulheres poderosas, entre nessa luta. Jamais sozinha, juntinha. Aí as crianças começaram a estranhar. Mas por que essa música? Eu falei, então, uma coisa, tudo bem também, a gente não sabe quem é essa mulher, essa mana, mas é muito mais fácil a gente acolher uma mulher e a gente se fortalecer, né? Porque a gente vem, se fortalece, conhece, do que um homem, né? Não estou falando sendo feminista, né? Sendo feminista também, mas não é nesse lugar de falar que dos homens, mas é no lugar de proteção e de cuidado também, de que a gente também precisa ensinar para nossas crianças esse processo desse feminismo saudável, porque a gente não sabe quem são as pessoas abre a porta, né? Põe a mão no chão, dá uma rodadinha. Também a gente começou a pensar que tem uma conotação muito assexualizada ali, né, de muito sexual, pejorativo, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas você está exagerando. Eu falei, pode ser que eu esteja exagerando, mas é que a gente nunca parou para pensar nesse viés, mas a gente achou melhor ressignificar e não cantar mais assim. A mesma coisa do suco gelado. Suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra do seu namorado? Criança namora? Criança tem idade para namorar? Não. O que a gente fala? Aí a gente começou a colocar qual é a letra do seu advogado. Eu falei, mas advogado para quê? Para qual sentido? Né? Então, a gente tem buscado outros nomes para poder fazer sentido para as crianças e ter algo muito mais lúdico no sentido imaginário, de ser muito mais prazeroso, mais gostoso, e não ter a ver com algo que remeta, que se ela tem que ter um advogado, essa criança que está brincando, mas aí ela vai precisar de um advogado para quê? Ela vai cometer algum delito, alguma coisa? Então, a gente também tem que pensar. A gente ainda não encontrou para o suco gelado uma palavra correta que dialogue com essa brincadeira para tirar o advogado ou para tirar o namorado. Mas o namorado a gente não canta mais. Então, são várias brincadeiras cantadas que a gente tem ressignificado para poder a gente não ficar reproduzindo e, consequentemente, as crianças também reproduzirem. Porque, conforme elas vão aprendendo e crescendo, elas também vão reproduzindo. Porque o maior exemplo de reprodução, né, é a repetição. Né? Então, é um pouco disso. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta em relação a alguma brincadeira, alguma coisa do projeto, alguma coisa das músicas, para a gente poder partir para a oficina, porque a gente vai agora fazer uma produção, dividir os grupos e fazer uma produção de alguns dos brinquedos para poder vocês levarem também, ficar como exemplo para vocês fazerem com as crianças também. E colocar no planejamento. Colocar no planejamento. Chegando nos finalmentes,
essa última etapa foi mesmo para a gente poder aguçar o nosso processo de criatividade, né? Porque a gente é muito criativo, nós todos somos muito, muito criativos, muitos sevirólogos, né? E aí eu gostaria só de chamar a atenção, na verdade é uma reflexão, desse momento da produção mesmo, com as materialidades que vocês tiveram acesso. O que vocês acharam mais difícil? O que vocês acharam difícil, fácil, comprometedor? Difícil, fácil, comprometedor, desafiador. Algo que também trouxe aí para poder refletir, né? Para melhorar, sugestão, enfim, né? Isso nesse processo agora de criação, né? De produção. E sobre as materialidades também. Alguém quer compartilhar? Vamos combinar, tipo, um só do grupo falar, porque aí dá tempo, porque a gente já finaliza que vocês têm avaliação para fazer também. Aqui. Aí um só, elege um só do grupo, os grupos que estavam organizados, para poder falar. Falar, na verdade, é só falar o que vocês acharam, qual foi a dificuldade, é coisa bem simples mesmo. Eu gostei bastante da interação de vocês, achei bacana vocês misturarem aí, fazer essas interações de grupo, de pessoas de uma instituição e da outra. A ideia é que cada um leva um kitzinho, né? Não dá para levar, por exemplo, a instituição X leva um pé de lata, um vai e vem, um baragandão, um bilboquê e uma biruta. Que fizeram bastante biruta. O pessoal ali fez uma produção, mas tudo bem, tá? Pode ser até que dê para levar mais que um. Então, a ideia é que cada instituição leve um kitzinho para poder vocês terem lá como exemplo, colocar num acervo brincante, porque é muito importante ter um acervo brincante. Isso que a gente traz para compartilhar com vocês, ele faz parte do nosso acervo. Então, a gente deixa lá para brincar com as crianças, também para as formações, para mostrar para as pessoas as possibilidades. A gente não fez a peteca, porque a peteca é um pouco mais difícil de fazer, o material não é fácil de conseguir. Essa de milho, eu ganhei de uma avó de uma quilombola que produziu para a gente. Aquela a gente comprou, eu comprei essa pronta no Brás, né? Essa daqui. Ela não, depois eu até dou os caminhos das pedras para vocês, porque ela é um material muito bacana, mas também dá para produzir. Mas essa foi comprada. O taco, que é o bit, tem gente que conhece como bits, né? Que é a brincadeira do taco, ele também foi produzido por um artesão que é de lá da CISPER. A amarelinha que está lá fora foi a Sandra, do nosso coletivo, que produziu. Assim como a amarelinha africana, que é a Teca Teca, ela também que produziu. Ela também faz, também. Ela que fez. Então, acho que é um pouco disso. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência. A ideia mesmo era que fosse muito mais lúdico, dinâmico e imaginário possível, porque uma coisa é a gente ficar na teoria e saber como vai funcionar na prática. Então, vamos para a prática, porque a teoria ela vem junto e a gente vai colocando aí ela no meio, como é que ela funciona. Parte de tudo isso que eu trouxe para vocês são experiências vivenciadas da minha própria existência como arte educadora, né, como mãe, como brincante, como idealizadora do Brincando na Quebrada. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com outras pessoas, que o saber ele tem que ser assim, tem que ser compartilhado. Ninguém faz nada sozinho, ninguém aprende nada sozinho. É preciso sempre valorizar quem veio antes da gente, porque a gente aprende sempre com o outro. Tá? Então, é a experiência que eu tenho para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Não estou aqui como detentora do saber, mas sim como parte dessa troca de experiências e desse aprendizado com vocês. Gratidão. Segue a nossa página lá no Instagram, Brincando na Quebrada, BNK, tá? Quebrada com K, para poder acompanhar nossas atividades e nossa programação. Brigadão, um ótimo retorno para casa, que vocês voltem seguros, ou para o trabalho, né?